três, né, você deu umas 4 dicas bem interessantes aqui, e a Tá gente vai joia. falar sobre elas. Antônio Nelson, por favor. Antônio Nelson dispensa também apresentações, né, é um professor também com grande... Se quiser abrir a sua câmera, Antônio Nelson. Vou abrir, Daniel, só estou acertando aqui os detalhes, só um minutinho. Ele é conhecido aqui da nossa comunidade, né? E tem um grande envolvimento com o ensino, né? Todo mundo já conhece a trajetória dele aí, fantástica como pesquisador, professor titular, vice-diretor, né? Não dá nem para nomear aqui, se a gente for falar, a gente vai perder muito tempo aí. Mas acho que todos sabem também que, ao lado de tudo isso, ele tem um histórico aqui com o CETEP e ele tem também um histórico com o ensino de graduação, né? Então, fica à vontade, Antônio. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Eu estou vendo a hora aqui, são 11 horas e 3 minutos. Originalmente, o Daniel tinha sugerido que a gente preparasse uma apresentação de 15 minutos, e eu assim o fiz. Só que eu também perguntei para ele se ele queria que eu desse um cunho mais operacional à apresentação, e ele disse que sim. Então eu fiz o seguinte, eu fiz uma apresentação de 15 minutos e preparei um pequeno vídeo de 4 minutos que são dicas operacionais, que vocês vão me dizer se querem que eu mostre ou não, mas quando eu acabar os 15 minutos, tá certo? Então vocês vão decidir, é que nem aquele programa que tinha na televisão que o final dependia da audiência, né? Bom, então eu vou compartilhar minha tela aqui, e você quer que eu compartilhe a tela inteira ou só a janela, Daniel? Não, você pode compartilhar como você faz normalmente no vídeo que a gente mostra aqui, tá bom? Tá, então, e sobre o vídeo eu só vou pedir para você, tem 3 formas de compartilhamento no Meet, você escolher aquela que é a própria aba, né, a última opção lá, tá? Para que o som venha, senão o som... não, mas o vídeo não tem som, na verdade eu gravei, o vídeo é só uma sequência de operações que eu mostrei no PowerPoint. Eu podia fazer online, mas sempre dá errado, tá certo? Então, como a gente sabe que vai dar errado, eu gravei antes, porque aí não dá errado. Eu espero, né, que eu não tenha gravado nada errado. Okay? Então não se preocupa com isso, que tá tranquilo. Bom, então vamos lá que eu vou apresentar, vou compartilhar a tela aqui, e aí você... Deixa que a gente joga aqui pro pessoal que tá aí. Por favor, me diga se está enxergando. Tá chegando, só um minutinho. Pronto, a gente já tem a sua tela lá. Né? Perfeito. A gente vai mostrar o seu rosto também, tá bom? Tá bom. Beleza. Então, obrigado a todos aí, obrigado, Daniel, pelo convite. Eu espero que eu consiga devolver, entregar o que vocês pediram, né, em termos de conteúdo e que o pessoal goste. Então vamos lá, eu vou dar algumas dicas, e as dicas, algumas delas são óbvias, o pessoal que está vendo isso vai ficar até chateado, dizer, mas cara, pensa que eu não sei nada, mas tem gente que não sabe, então eu vou de fato insistir nisso, para que a gente possa atender a todo mundo minimamente, né? Então, olha só, eu vou mudar aqui, vocês devem estar vendo na minha tela, que vai aparecer uma opção de apontador, e eu vou botar um laser, tá certo? É uma primeira dica para vocês, que vocês podem usar um laser. Apareceu aqui, ó, o cursor do mouse virou um laser, tá certo? Isso é ótimo, excelente para uma apresentação de PowerPoint, quando você está usando online, fazendo online, mas ela tem um grande problema, quer dizer, assim como toda ferramenta, como toda arma poderosa, ela tem que ser usada para o bem. Então, se você pegar esse laser e ficar rodando na frente do apresentador aqui, ele vai te odiar em poucos segundos, tá certo? Então, a dica é o seguinte, estacione o seu laser em algum canto, tira a mãozinha do mouse, se você é italiano que fala com as mãos, então fica longe da mesa para não balançar nada, não mexer no mouse, e aí, à medida que você for precisando, você puxa ele aqui, tá? Bom, então vamos lá, agora eu vou apresentar, né, agora sim. Eu vou apresentar e eu vou dividir essa apresentação em 3 grandes partes. Eu vou falar do óbvio, do não óbvio e do diferencial, tá? Então são coisas bem básicas, né? Eu já comecei falando do óbvio, que é a história do mouse, ali do cursor, né? E vou adiantar um pouquinho mais. Então vamos falar do óbvio, né? Vocês estão vendo a minha tela aí? Vocês devem estar vendo que tem alguma coisa que ninguém sabe o que é, né? Tem um pequeno retângulo na tela. Na verdade, isso é a tela de um celular, né?
alguns alunos vão assistir, algumas pessoas vão assistir a sua apresentação pelo celular. E pode ser que seja exatamente isso que eles vejam, eles não têm a menor ideia do que está escrito na tela, porque não dá para ver, você não pensou que alguém veria no celular. Se o sujeito estiver vendo num tablet, pode ser que ele enxergue alguma coisa. Se for um pequeno computador com uma tela pequena, já começa a ficar mais claro, e se for um computador maior, ele enxerga melhor, então a gente precisa pensar nisso. Se a primeira dica ou a segunda dica, daquilo que é óbvio, lembrem que nem todo mundo vai enxergar o que você fez com a mesma tela que você usou, tá certo? Então pensem nisso na hora de preparar. Bom, vamos continuar nessa batida, e olhem só, agora eu peguei um texto para mostrar qual é o impacto que isso tem numa aula. Então imagina, eu escrevi um texto, escrevi esse texto exatamente para essa apresentação, e eu duvido que vocês estejam conseguindo ler esse texto, né? Está muito pequena, lógico, eu peguei simplesmente um texto numa fonte normal que se usa num documento e copiei aqui. Bom, tá bom, então eu posso aumentar. Tá bom, aumentei um pouquinho. Melhorou, agora alguém eventualmente conseguiu enxergar. Quem não está usando o celular talvez tenha conseguido enxergar, mas ainda está pequeno. Vou aumentar mais, olha só, aumentei mais um pouquinho. Agora começou a ficar melhor, mas cá para nós tem texto que não acaba mais nesse slide. E aí, se vocês olharem aí, com um pouquinho mais de atenção, vocês vão ver que tem uma coisa interessante, tem 2 pontos aqui, né? Bom, 2 pontos, então, parece que isso aqui é uma divisão, e eu posso usar isso para dividir o meu texto em 2 partes, um cabeçalho, vamos dizer assim, e os 3 tópicos que vão ser tratados. Já ficou um pouco mais fácil de ler, mas eu confesso que ainda não está grande coisa, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, observe que toda essa parte que está no começo do texto, ela não precisa estar aí. Porque se eu estou aqui para contar para vocês o que vai ser feito, você não precisa ler, tá certo? Se eu vou mandar você ler, então eu não preciso vir aqui, vamos combinar. Se eu estou aqui é porque você vai me ouvir falar, e eu tenho que falar alguma coisa que certamente não é a mesma coisa que você vai ler. Então vamos suprimir esse pedaço, porque ele não serve para nada. Sobraram então os 3 tópicos que a gente tem que tratar. Observem, agora eu vou pegar o mouse de novo, observem que essa formatação aqui é uma formatação típica de um documento, o texto está justificado. Isso implica que tem um monte de buraco aqui entre as palavras, que não faz nenhum sentido num slide, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar essas, vamos aumentar para vocês verem melhor, né? E agora vamos tirar esses buracos. Eu vou alinhar o meu texto à esquerda, porque eu não preciso ter aquela formatação supostamente organizada para um texto escrito. Observem que eu estou falando do óbvio, tá? Mais ainda, observem que ao final de cada uma das sentenças tem alguns sinais de pontuação, ponto e vírgula, ponto. Não serve para absolutamente nada nesse slide. Você pode tirar isso porque isso é ruído visual, tá certo? Então, observem que eu dei 2 passos aqui, ó. Eu vou voltar 2 slides para vocês verem. Eu eliminei os textos que ainda sobravam e já aproveitei para tirar o ruído que havia no final dessas sentenças. Bom, então agora está um pouco mais fácil. Ó. Eu vou falar de 3 coisas aqui, fontes, a seleção de cores e algumas técnicas de animação, que eu posso resumir em 3 palavras e que obviamente fica mais claro ainda se eu botar em maiúsculas e negrito e muito melhor para quem está vendo no celular se eu fizer essa apresentação aqui. Então percebam que eu estou falando o óbvio, tá certo? Que pode não parecer óbvio para quem está sentado no seu escritório elaborando a sua apresentação na tela de um computador bem grande, que ele esquece o que os outros vão ver, né? Tem um pouco a ver com o que o Lucas falou da facilidade de conexão, etc. Isso aqui vai um pouquinho além, né? Ou vem antes, talvez, do que a gente pensar no que vai chegar até o aluno, né? Bom, então isso foi o óbvio, tá certo? Agora vamos para o não óbvio. Bom, o não óbvio, a gente vai voltar nesses 3 aspectos, e eu vou falar agora um pouquinho mais de fontes. Nós falamos do tamanho da fonte, na quantidade de texto, mas eu vou falar o seguinte. Existem 2 tipos de fonte importantes que a gente precisa considerar, e aí a gente precisa saber se a gente vai usar fontes com ou sem serifa, que muita gente provavelmente nem sabe o que é, né? Esse é um termo lá da tipografia, e eu peguei esse documento aqui num site da internet para mostrar para vocês o que vem a ser a tal da serifa e se a gente deve ou não levar isso em consideração na hora de preparar a nossa apresentação. O que é a serifa, então? A serifa são pequenas linhas que aparecem na borda da letra e do símbolo, separadas em unidades distintas na máquina de escrever, tá? E o que é, então, uma fonte sem serifa? É uma letra que não tem essas pequenas extensões, esses pequenos tracinhos ao fim de cada letra, né?
Ó, tá aqui um exemplo, é muito mais fácil você ver pelo exemplo. Então, a letra da esquerda, a letra que está em vermelho, ela é uma fonte com serifa. É típica, por exemplo, a Times New Roman é uma fonte com serifa. E a da direita é uma fonte sem serifa. Arial, por exemplo, é uma fonte sem serifa. Qual é a diferença desse negócio num texto escrito e na tela do computador? A diferença é o seguinte: as fontes com serifa são mais fáceis de ler em trabalhos impressos. Isso tem a ver com a definição da impressão. Esses tracinhos que você tem na letra, eles induzem a leitura. O seu cérebro consegue emendar uma letra na outra e formar palavras de forma mais rápida. Pelo menos essa é a teoria. Então, isso funciona muito bem se você tem um texto em alta definição. Se você tem um texto, uma imagem, né, que vai reproduzir um texto, mas a definição é baixa, é melhor usar fontes sem serifa, porque elas são mais eficientes, elas não perdem a definição e elas vão ficar sempre do mesmo jeito, tá? Mesmo que você mude a escala, inclusive. Então, resumo dessa história: você vai imprimir, use fontes com serifa. Se você vai usar transmissão na web, que é o nosso caso atualmente, use fontes sem serifa. Se você tem dúvida de se uma fonte é ou não de um tipo ou de outro, verifique na internet, tem vários sites que mostram isso, mas eu já digo para vocês, Arial é uma fonte sem serifa, que funciona muito bem para apresentações. Tem outras, essa aqui, por exemplo, não é Arial, não me lembro qual é agora, mas você vai ver que ela não tem os tracinhos, né? Bom, além então das fontes, que a gente já explorou bastante, tem a questão das cores. Mas isso aí é bobagem, isso aí é um exagero. Não, não é não. Observem que nesse círculo de cores aqui, se você pegar cores que estão do mesmo lado aqui do círculo, elas têm um contraste muito pequeno entre elas, né? Então você não consegue, dependendo do gráfico, você não consegue perceber a diferença. Essas aqui, então, ó, elas são muito parecidas. Significa o seguinte: se você está fazendo um gráfico e você quer destacar diferenças, não tem nenhum sentido você usar cores muito próximas nesse círculo. Então a dica é: pegue, se você tem dois elementos que você quer fazer contraste, pegue opostos do círculo. Se você tem 3 elementos, forme um triângulo. Qualquer triângulo que percorra ou que você selecione nesse círculo aqui. E se você quer 4 cores, e assim sucessivamente, sempre procure pegar cores não adjacentes nesse círculo. Bom, vamos ver então aqui um gráfico em que eu mostrei isso. Eu peguei isso aqui, um gráfico de uma apresentação minha, tá lá, eu sou do departamento de transporte, vocês estão vendo no canto à esquerda, até a apresentação original era em inglês, mas eu nem me dei o trabalho de mudar isso, porque não é isso que interessa. O que interessa aqui são as 3 cores. Esse tipo de gráfico é um gráfico chamado de radar, né, em que você vai dispondo esses elementos em cada um desses eixos, e os valores, nesse caso, variam de 0 a 100%. Então aqui, ó, eu peguei 3 cores muito parecidas. Dá para ver? Dá para ver porque as linhas estão relativamente separadas, mas percebam que onde há sobreposição, ou pior do que isso, cruzamento de linhas, a coisa pode começar a ficar meio complicada, tá certo? Se você usar cores daquele esquema que eu mostrei para vocês, isso já não acontece, né? Percebam que as 3 cores são muito distintas, então é fácil perceber a diferença entre elas. Eu não estou entrando no mérito aqui se a combinação de cores é bonita, tá certo? Se tem uma cor que fica mais legal, enfim, isso aqui não é uma obra de arte. Ela é um dispositivo de comunicação em que eu quero, nesse caso particular, realçar os contrastes. E eu fui buscar 3 cores que formam um triângulo naquele círculo que eu mostrei anteriormente para vocês. Bom, continuando, vamos falar agora do diferencial. Agora é a cereja do bolo. O Lucas já até fez alguma coisa nessa direção, e eu agradeço a ele, porque ele facilitou bastante o meu trabalho. Olha só, voltei o gráfico anterior, e agora vocês percebam o seguinte: eu separei uma das curvas, somente uma das curvas. Então agora eu estou falando de Curitiba, e eu posso explorar para cada uma dessas dimensões o valor específico da cidade de Curitiba. Então, eu estou mostrando somente o caso de Curitiba, e eu posso comentar sobre ele. Agora eu vou sobrepor a Curitiba, Goiânia. Percebam que eu estou fazendo isso passo a passo, exatamente o que o Lucas falou antes de mim. Então, Goiânia, nesse momento agora, eu consigo ver os valores de Goiânia e eu consigo comparar Goiânia com Curitiba, que vocês percebam que é muito próxima, vários indicadores. Aqui já não é tanto, aqui é igualzinho. E aí, se eu for para o caso de Belém, que é o terceiro, né, vocês vão ver que a diferença é muito grande, que só há uma semelhança, que é no conjunto aqui
do tráfego, né? E aí o restante é bem distinto. Há casos, inclusive, que Belém tem nota, enfim, o valor é 0% aqui, né? Nota, mas a porcentagem de atendimento ao indicador. Então percebam que o que eu estou fazendo aqui é mostrar a informação passo a passo, de tal forma que a pessoa que está assistindo consiga acompanhar o meu raciocínio e saber por que é que as coisas estão sendo apresentadas naquela ordem, por que uma coisa é diferente da outra ou é igual à outra, de fato, na sequência em que elas aparecem. Bom, e eu peguei um exemplo prático de uma aula, assim como o Lucas fez, eu peguei um exemplo prático de uma aula que eu ministrei no semestre passado. Aí alguém já deve ter arrepiado os cabelos e pensado assim, mas que gráfico horrível, né? Por que ele pegou um gráfico tão ruim? Porque esse é um gráfico real, esse é um gráfico de um avião, Boeing 767, que eu usei na disciplina de aeroportos, para mostrar o peso de decolagem de um avião, segundo várias ou diferentes variáveis. É um gráfico que se usava bastante no passado, hoje em dia é tudo computadorizado, né? Os pilotos é que usam esse tipo de informação para decidir qual é o peso de decolagem que eles podem decolar naquelas condições, dada a temperatura, o comprimento de pista, que dificilmente alguém consegue enxergar nesse gráfico, a menos que eu destaque. Então, ó, este primeiro elemento, olha que legal. Eu copiei a imagem, recortei o pedaço que eu quero destacar e agora eu fiz bem grandão. Agora está todo mundo vendo. Ó. Isso aí é outside air temperature, é a temperatura externa do aeroporto, né? Que eu posso ler aqui nas escalas Fahrenheit ou Celsius. Eu entro com a temperatura local do meu aeroporto nesses valores aqui, certo? Do mesmo jeito, eu posso ver o que acontece lá embaixo. Aqui nós estamos falando do comprimento de pista disponível. Então, se ele está no aeroporto que tem, sei lá, 2.000, 3.000, ele vai colocar o comprimento de pista aqui em cima em metros, aqui em cima em pés. Percebam que eu estou mostrando passo a passo para os alunos como é que isso acontece. Aqui um grande bloco que eu vou mostrar de uma vez só, porque, obviamente, vocês não estão interessados no conteúdo, mas na estratégia. Então, eu estou falando aqui da declividade da pista, se ela é a favor ou contra o movimento da decolagem, o vento, se ele é de frente ou de cauda, vamos dizer assim. Aqui a posição dos flaps, e por aí vai. Bom, feito isso, agora eu vou mostrar um exemplo em que eu utilizo esse ábaco passo a passo. Então, eu criei um exemplo aqui do lado, né, mais ou menos o que o Lucas comentou na apresentação dele, em que eu tenho várias condições reais aqui, essa representação veio de um texto escrito, eu não tive a oportunidade de limpar aqui, mas eu acho que todo mundo consegue ver. Então, olha só, agora eu já sei onde é que eu entro com a temperatura do ar. A temperatura do ar eu entro nesse lugarzinho aqui, ó. Então, eu vou lá, 23 graus, eu entro com o valor 23, e percebam que eu estou usando as animações agora para mostrar passo a passo o que é que o aluno tem que fazer, que é o que o piloto fazia, né, para chegar no peso final. Então, ele vai até um determinado ponto, que é definido pela altitude do aeródromo, aqui em cima, né. Depois ele anda para a direita, para numa linha de referência. Percebam que essa linha que eu desenhei agora é uma linha verde, existem várias linhas de referência aqui nesse gráfico, tá? Então, o sujeito sabe que ele vai ter essas linhas de referência e eu vou explicando passo a passo qual é o procedimento aqui. Eu não preciso mais dar zoom, porque eu já mostrei no zoom anterior o que era cada uma dessas seções, né? E agora eu finalizo isso movendo o meu cursor para a direita e vendo que o peso limite de decolagem nessas condições é de 376 mil kgf. Agora eu posso pegar esse mesmo gráfico e passar para eles e dizer assim, olha, vocês agora vão receber um PDF, né, e vocês vão reproduzir esse mesmo procedimento com uma temperatura diferente, enfim, eu mudo o que eu quiser para que eles me forneçam a resposta naquela perspectiva de que eles têm que participar e devolver alguma informação. Muito bem. Bom, aqui eu tenho um exemplo bem simples, e é esse que eu vou mostrar para vocês, se vocês quiserem que eu mostre o videozinho que eu fiz do tutorial da animação, em que eu mostrei aqui, ó, o número de veículos por habitante, o que acontece nas diferentes cidades, e eu fiz 3 etapas. Eu mostrei primeiro no ano, segundo, depois no outro, e finalmente, depois eu finalizei. Então aqui, ó, esse é o vídeo que vocês vão me dizer depois se vocês querem que eu mostre ou não, né? Se vocês quiserem eu volto nele. E eu vou, então, agora para a conclusão, a depender do vídeo. Se vocês quiserem que eu volte no vídeo, se não, eu volto. Se não, a gente fica por aqui. Então, quais são as dicas, resumindo tudo que eu falei? Primeiro, com relação ao texto. Escreva no texto somente o essencial, né?
o Juliano escreveu bastante no slide dele e ele mesmo se arrependeu. Ele começou falando, escrevi demais aqui, desculpe, pessoal. E eu falei, ele vai ficar chateado comigo que vai parecer que eu estou criticando. Não estou criticando não, Juliano, é só uma dica que eu acho que é importante que tenha pouco mesmo, que seja clean. Você mesmo reparou isso, né, e destacou isso na sua fala. Depois as fontes, olha. Fonte é grande mesmo, e de preferência sem serifa, porque é muito mais fácil da pessoa enxergar. Por último, construa o seu raciocínio. Elabore da mesma forma que você faria na sala de aula. O Lucas mostrou isso no exemplo do Simplex ali de forma perfeita, também na tabelinha que ele mostrou. Construa as ideias. Ninguém chega na sala de aula, preenche a lousa toda para depois começar a explicar. Pelo menos não que eu saiba, né? E é importante que você mostre passo a passo o que está acontecendo para a pessoa entender a lógica do seu raciocínio. Como é que a gente faz isso num slide, numa aula à distância? Usando os recursos de animação, que eu falei que eram a cereja do bolo, tá certo? Então, essas são as dicas. Se vocês quiserem que eu volte naquele videozinho, que tem 4 minutos, em que eu mostro algumas bem rápidas dicas de como é que se faz a animação no PowerPoint, eu volto lá. Se vocês não quiserem, eu encerro por aqui. Daniel, passo para você aí. Fica à vontade e me diz o que vocês querem. Ó, a Júlia, Cristiane, Lucas, querem vídeo. Tem mais gente aí, pessoal? Então vamos para o vídeo. Tá bom, aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou direto para o slide do vídeo. E aí... Só tenta compartilhar ali como guia do Chrome, tá? Ou se for... ele está embutido na apresentação, tá? Então para ele rodar aqui. Agora eu vou dar outra dica para vocês. Eu tenho que desabilitar o laser, tá certo? Porque se eu tentar rodar o vídeo com o laser, ele não funciona, tá certo? Só um minutinho, Nelson, se você puder retornar depois essa tela, porque a gente não estava mostrando essa tela ainda. Desculpa. Ok, não, eu estou parado agora, aqui. Isso. Começa essa ação de novo, senão as pessoas vão perder esse... Tá, então, ó, eu estou na tela onde tem o vídeo, é um slide do PowerPoint, tá certo? Vocês estão vendo aqui do lado porque eu gravei o PowerPoint. Eu vou voltar um slide para vocês verem, ó. Eu mostrei esse aqui para vocês, e eu falei que esse aqui eu mostraria atendendo a pedidos, tá certo? Então, eu estou nele agora. E eu estou com o cursor que ainda é o laser. Se eu tentar rodar o vídeo com esse cursor, ele não vai funcionar. Então, eu preciso desabilitar o vídeo e voltar a ter o cursor normal, tá certo? Então, voltei o cursor normal, tem uma mãozinha aqui, vocês estão vendo, né? Então, eu vou rodar o vídeo e, eventualmente, eu vou parar esse vídeo para que vocês consigam entender a lógica do que eu estou falando. Bom, esse gráfico é um gráfico que foi produzido no Excel, como a gente normalmente faz, tá certo? Então, eu produzi ele no Excel, já fiz com as fontes bem generosas para facilitar a vida aqui da gente, e eu agora quero colocar uma animação nele. Então, como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer, desculpa, eu vou rodar o videozinho aqui, ó. Então, percebam que eu vou mostrar, vou conferir, demonstrar para vocês que esse é um vídeo... Opa, perdão que eu esbarrei aqui, desculpe. Tanto cuidado e ele... Ah, que droga. Espera aí, só um minutinho que eu esbarrei e fiz uma grande bobagem. Ok. Voltou? Voltou, Daniel? Sim, voltou. Ok. Então, ó. Opa, eu estava com a câmera aqui. Ó, observem, ó, que eu tô... eu parei o vídeo para vocês verem. Eu estou mostrando, quando eu clico nesse gráfico, para ficar claro que ele é um gráfico que veio do Excel, eu cliquei aqui nessa opção com o botão direito do mouse e está mostrando que se eu clicar nele aqui, eu abro o Excel, tá certo? Isso é bom, porque eu consigo ir lá e atualizar alguma coisa, mas é ruim, porque eu não consigo usar os recursos de animação se eu tiver esse modelo. Então eu vou continuar o vídeo, vocês vão perceber que eu vou copiar esse gráfico, tá? Simplesmente fazer uma cópia e vou colar agora como meta-arquivo avançado. Tá? Todo mundo viu? Eu colei como meta-arquivo avançado. Então, eu tenho, no slide 40, eu tenho o gráfico original, que veio do Excel. No slide 41, eu tenho ele igualzinho, só que eu colei como meta-arquivo avançado. Bom, quando eu colo ele como meta-arquivo avançado, ele é um bloco, eu subi ele um pouquinho para não ficar embolado ali com o símbolo de baixo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Observem que já não tem mais aquela opção do Excel. Agora, eu mandei desagrupar, tá? Eu mandei desagrupar esse objeto.
E ele perguntou, ele está dizendo o seguinte, ó, isso aqui é uma figura importada, e você vai transformar isso num objeto. Você quer? Eu quero. Então, ó, eu desagrupei, e agora eu vou desagrupar mais uma vez. De novo, ó, percebam que agora esse gráfico ele é composto de um conjunto enorme de elementos gráficos. Já não é mais o gráfico original do Excel. Se eu quiser editar, se eu quiser clicar nele aqui para editar no Excel, eu perdi o vínculo. Mas eu consigo mexer em cada um desses elementos separadamente. Então percebam o seguinte, ó, eu vou agora fazer uma coisa, eu vou clicar aqui, ó, esse é o conjunto de elementos em azul, e eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar as cores, a cor dele, eu não gostei porque ele não está dentro daquela sugestão que eu fiz para você de escolha de cores, então eu vou lá e já mudo todos eles para verde. Claro que eu tenho que mudar na legenda também. Aqui eu vou dar uma pausa. Vocês vão estranhar que eu não fui aqui no botão direito para mexer na legenda, para mudar a cor da legenda. Por quê? Porque eu usei o comando F4 no meu teclado. O que é o comando F4? Ele repete a última ação que eu fiz. Como a última ação que eu tinha feito foi mudar a cor para verde, se eu clicar F4, aquele objeto que eu selecionei na sequência vai assumir a última ação, que é mudar para verde. Muito bem, então vamos continuar. Agora eu vou fazer o seguinte, eu selecionei essas duas caixinhas que estão na legenda e vou aumentar, porque elas vêm muito pequenininhas do Excel. Então já selecionei as duas usando a tecla Shift para estender a seleção. E agora eu vou separar as duas ali, ó, para elas ficarem mais claras. Eu posso fazer até maior esse retângulo aí da cor, tá certo? Muito bem. Então agora, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vi que isso aqui ficou pequeno, então eu vou lá e aumento. Mas eu peguei só a palavra taxas, não tem problema. Eu desfaço, pego todo o bloco e agora aumento, ó, tudo de uma vez só. Ao fazer isso, eu percebi que eu errei motorização, eu botei um acento circunflexo, mas não tem problema, porque isso aqui é um texto que eu consigo editar isoladamente. Então eu vou lá e acerto motorização. Aqui, agora eu vou começar a usar o recurso de animação. Então percebam que eu, vou parar um pouquinho para vocês verem, eu fui na aba animações e eu cliquei numa coisa que chama painel de animação. Aqui vai aparecer do lado direito todas as ações de animação que eu estou inserindo, que eu estou realizando. Eu preciso abrir o painel? Não, mas eu abri porque fica mais fácil da gente acompanhar o que está acontecendo. Então vamos lá, abri o painel e agora eu criei uma animação. Como é que eu fiz? Com aquele objeto verde selecionado, eu vim na opção aparecer aqui. Ele agora assumiu uma ação aqui que é que esses elementos em bloco em verde que eu havia selecionado vão aparecer. Vamos ver como é que fica. Ó. Eu vou fazer o modo de visualização e está assim, ó. Viram? Então, esse é um comando que faz aparecer todos esses elementos de uma vez só. Vamos voltar aqui agora. Mas eu esqueci de fazer a legenda também aparecer. Então, eu vou lá, seleciono os dois e mando adicionar agora. Ali, apareceram mais dois elementos. Cada um desses elementos que vocês estão vendo aqui é uma ação de animação que tem uma determinada sequência. Esse numerinho aqui quer dizer que ela só aparece quando eu clico no mouse. Quando não tem o numerinho, é uma coisa na sequência da outra. Ou junto ou na sequência. Que você pode regular clicando o botão direito aqui e acertando alguma dessas três opções aí. Eu vou dar uma pausinha aqui para vocês verem. Nesse caso, eu mandei mostrar após o anterior, e aí agora eu dei um tempinho. Então, ó, vamos ver de novo o efeito de animação. Perceberam? Ó, apareceu primeiro a parte das barras e depois, meio segundo depois, apareceu o verdinho aqui da legenda. Então, ó, de novo, eu posso selecionar cada uma das linhas. Ó, vejam, há três opções. Iniciar clicar, iniciar com o anterior e iniciar após o anterior. Se for após o anterior, eu posso regular o tempo. Ó. Então, eu posso ir lá, clicando o botão direito do mouse, eu regulo o tempo para ele ficar maior ou menor. Ó, agora, os dois últimos estão juntos aparecendo. Muito bem, vamos na sequência, eu vou fazer isso agora para o outro conjunto de barras. Já selecionei tudo de uma vez, faço a animação, eu posso fazer várias de uma vez só e depois mudar se eu quero ao clicar ou não clicar, acertando aqui na opção que eu selecionar o que eu vou fazer, tá certo? Então, quando eu seleciono um determinado elemento e boto clicar naquela opção ali, quando eu clicar é que vai aparecer. Ó. Percebam que o verde está diferente do cor de abóbora em termos de sequência de animação. Mais ainda, eu posso selecionar todos esses caras e mudar de posição. Ó. Então esses agora vão lá para cima. Estão vendo? Ó, eles mudaram de posição. Então agora o laranja vai aparecer antes do verde. Ó. Eu decido qual é a sequência. Tá certo?
Bom, em resumo, essas são algumas das opções, né? Tem muito mais coisa que a gente pode fazer, mas eu acho que isso dá uma pista para vocês do que dá para fazer. Há recursos também de saída e de ênfase que nós podemos adicionar nessa sequência aqui. No começo a gente apanha um pouquinho, mas a lógica é muito tranquila, depois de um certo tempo vocês pegam sem grande dificuldade. Tá? Eu acho que é isso. Aqui o finalzinho, só para finalizar aqui, já finalizou, ele voltou para o começo. Beleza. Então, acho que é isso, Daniel. Eu agradeço, peço desculpas aí se eu me estendi, mas já que vocês pediram, eu atendi ao pedido, ok? Obrigado, estou à disposição. Vou parar